Salve nação torcedores do Corinthians, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, eu trouxe aqui um corte da Gazeta Esportiva, onde a Michelle e sua bancada vai trazer as melhores novidades do Timão para vocês, ok? Fica até o final para não perder nenhuma novidade, tá bom, galera? Já vou deixar aqui meus agradecimentos e créditos na descrição do vídeo do canal, onde eu busco informações atualizadas do Timão para vocês, ok? Se você é corintiano, já deixa seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Muito bom. Essa semana fez 6 meses de campanha de arrecadação da torcida do Corinthians para abater a dívida da Neoquímica Arena. Então, Sylvester Stallone queria saber e entender se essa ação vai continuar, quanto que foi arrecadado até agora, como que tá tudo isso. Silver, boa noite para você. Michele, sextou! Sextou, mulher, mas sextou pra vocês aí que não são setoristas do Corinthians, porque novas bombas foram detonadas hoje. Mas eu vou começar leve falando da vaquinha corintiana, que realmente é uma ação incrível da torcida do Corinthians, sempre fiel ao time, independentemente de política, de grana, de Série A ou Série B, de jogador. É uma torcida, no geral, que ama apaixonadamente o clube, a camisa, o escudo, a tradição. Então vamos lá. A vaquinha, respondendo a sua pergunta, ela tinha duração de 6 meses. Estaria sendo encerrada no mês de maio, mas vai continuar, continua de pé e vai continuar até o final do ano, até dezembro. Arrecadou através das doações dos torcedores corintianos, ricos, pobres, médios e humildes, 40 milhões de reais, pouco mais que isso, 40 milhões e 400 mil reais de uma meta de 700 milhões, que é o tamanho da dívida. Ah, só 5%, entre 5% e 6%, eu considero algo bem relevante. 40 milhões saindo do bolso do torcedor. Claro que tem toda uma fiscalização, esse dinheiro não pode ser utilizado de outra forma pelo Corinthians, apenas para amortizar a dívida da Arena do Timão, da Casa do Povo. Agora vamos lá. Primeira dinamite detonada a respeito do Conselho Deliberativo do Timão. Comissão de Ética do Corinthians protocolou pedido de afastamento imediato do Romeu Tuma Júnior do cargo da função de presidente do Conselho Deliberativo pelos seguintes motivos. Vou resumir aqui com outras expressões: condutas consideradas prejudiciais ao clube, como manchar a imagem da instituição, e condutas antidemocráticas. A decisão é liminar. O Tuminha, obviamente, vai se defender. O pedido de afastamento, Michele, para quem não se lembra, aconteceu inicialmente em abril, ainda durante a gestão do Augusto Melo, que foi empichado, que está afastado. E agora esse pedido de afastamento foi devidamente protocolado, ou seja, oficializado. Tuminho, pela liminar, não é mais o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Palavras da minha fonte ligada à Comissão de Ética e que conseguiu essa liminar. Abre aspas, a mesma mão que coloca é a mesma mão que tira, fecha aspas. Vamos falar um pouquinho das negociações com a Adidas. O Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, aguardando aí a Assembleia Geral de Sócios, que deve ser marcada. Restam poucas horas para essa Assembleia ser marcada para confirmar ou não, através do voto do associado, o afastamento definitivo do Augusto ou o retorno do Augusto. Mas o Osmar Stabile se encontrou com o pessoal da Adidas na quarta-feira. Essa informação já foi amplamente divulgada. Está tentando se inteirar se realmente é uma proposta que o Augusto acabou citando antes do afastamento, né, de 1 bilhão por 10 anos, a Adidas tentando entrar no Corinthians. Então houve esse encontro e agora o Stabile vai conversar, pretende se encontrar com o pessoal da Nike, porque a Nike está aqui há mais de 2 décadas, tem contrato vigente até o final de 2029 e teria, de acordo com o contrato, direito a cobrir qualquer proposta. Então o Corinthians quer o melhor para ele financeiramente, tentando evitar algum problema jurídico em caso de rescisão de contrato e de troca. Diretoria vai tentando se recompor depois da queda de toda a diretoria junto com o Augusto, e nomes que estavam nas gestões anteriores, tanto do Augusto como do André Sanches, do Duílio Monteiro Alves e do Roberto de Andrade,
estão voltando aos cargos principais aqui. Eu estou aguardando apenas uma confirmação do Corinthians. E o Fabinho Soldado, para encerrar, executivo de futebol, foi sondado pelo Santos, mas fica no timão. Ufa, já eu volto para falar de futebol. Obrigada, Silver. Puxa vida, e aí todas essas mudanças no Corinthians e a questão do contrato, né? Tem que tomar cuidado porque acaba expondo a marca, né? A marca que está com o contrato vigente. Isso é complicado. Mais do que o Corinthians e a marca Corinthians, né? Já está sendo exposta de uma maneira negativa. Olha a imagem, né, que o clube passa, não só para o Brasil, mas para quem acompanha futebol, fora do país também. Uma negociação que o Corinthians, de repente, deseja fazer fora do Brasil. Tudo isso chega para as pessoas. Quem está no meio do futebol tem acesso hoje em dia a todas as informações. Sim. E aí você vê um clube tão bagunçado, né, tão desestruturado, com tantas guerras de vaidade, de interesses pessoais. Isso aí acaba prejudicando muito. Quer dizer, o presidente do conselho que convocou a reunião para o impeachment do presidente agora foi afastado, ou está para ser afastado. Quer dizer, é um samba do crioulo doido, como a gente dizia antigamente. É um negócio que não tem cabimento, não tem sentido, não tem, é um negócio completamente fora de propósito de qualquer clube minimamente organizado. E o Corinthians não consegue se ajeitar. Olha, para mim tá muito claro uma coisa, o Augusto Melo, se cair, ele vai cair atirando. E isso já está acontecendo com o afastamento do Romeu Tuma Júnior da presidência do Conselho Deliberativo. Todos nós sabemos que o Romeu é um dos principais opositores do Augusto Melo. Ele não votou, né? Pois é, Você mas viu? Ele se absteve, ele não votou. O Augusto, ele tem um apoio ali relativo da Comissão de Ética do Corinthians, que foi quem afastou, né, o Romeu. E aí vai ter essa queda de braço. Quem vai ser o mais poderoso nos bastidores da política corintiana? No final das contas, quem vai decidir o futuro do Corinthians é o sócio na Assembleia para definir se o Augusto Melo vai ser desligado definitivamente, se ele vai poder voltar ao cargo. Honestamente, a situação da política corintiana está muito imprevisível e nebulosa. De fato, eu não sei se o Augusto Melo vai conseguir voltar ao cargo ou se ele, de fato, vai ser afastado definitivamente da presidência do Corinthians. Agora, um clube do tamanho do Corinthians passar por tudo isso, eu acho uma vergonha muito grande. O Corinthians é um dos maiores clubes do Brasil, não pode aceitar esse contexto político atual. Tá uma bagunça e eu creio ser muito difícil essa bagunça nos bastidores não afetar o futebol, o campo, embora muitos jogadores e treinadores garantam que isso não influencia dentro de campo. Vamos aguardar. Ainda bem que tem o Dorival lá, que é um homem forte, né, experiente, para blindar esse elenco de toda essa confusão que está acontecendo. Silver, domingo tem jogo, a Fiel quer saber se o Coringão vai ter alguma novidade na escalação. A gente quer saber, como é que tá a bola em campo, Silver? Ah, que bom. Posso falar um pouquinho de futebol no noticiário do Corinthians, bola dentro de campo, né? Até porque restam 2 jogos para o Corinthians antes da paralisação do futebol para a realização do Super Mundial de Clubes. Então o Corinthians joga no domingo, 18h30, em casa. São 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Sul-Americana ficou pelo caminho, resta a Copa do Brasil só para agosto. Acho que é agosto que vai ser retomada, e Campeonato Brasileiro. Então é o Vitória em casa domingo, paradinha para a data FIFA, aí o Corinthians vai jogar contra o Grêmio em Porto Alegre dia 12 de junho e paradona para o Mundial de Clubes. Para o jogo de domingo, Michele, a expectativa é pela volta como titular do Rodrigo Garro, que no jogo da Sul-Americana no meio de semana na Argentina entrou, jogou meia horinha, recuperado após 2 meses de tratamento no joelho. Eu entendo, acredito que ele vai começar como titular. Aí o Dorival Júnior pode colocar em campo aquele quadrado no meio campo que foi muito utilizado pela família Dias antes, com o Ranieri, o Martínez, o Carrilho e o Rodrigo Garro. Na frente é Memphis Depay e mais um. Quem que vai ser o parceiro do Memphis, imaginando esse formato aí, um 4-4-2? O Thales Magno, o Hernandes ou o Romero? Eu iria de Romero, que tem 43 gols, é o vice-artilheiro da Neoquímica Arena, costuma fazer gol na Casa do Povo. Ele perdeu a artilharia pro Yuri Alberto, que tem 45, mas o Yuri tá machucado, aquele problema na vértebra da coluna na região lombar, e só volta a jogar também lá para agosto, Michele. Então é mais ou menos isso a grande expectativa para o jogo de domingo, a volta do Garro como titular. Fala
Valeu, Silvestre. E aí, Bazege? E aí, Alex? A volta importantíssima do Garro, né? Se de fato isso se confirmar, o Corinthians ele muda de patamar quando o Garro está em campo. É outra coisa. A quantidade de partidas que o Garro já decidiu sozinho para o Corinthians. Ele e o Yuri Alberto. Ele e o Yuri Alberto são os jogadores mais decisivos de longe. E aí você tira a camisa do Garro para dar para o Memphis, e o que o Memphis tem entregado, né? Mas enfim, isso é uma outra questão. Achei uma injustiça enorme com o Garro. Mas a gente fica contente porque é um jogador que vinha brilhantando muito, né, o cenário do futebol brasileiro, um jogador muito importante para o Corinthians, e a gente espera que ele volte bem, porque é sempre bom ter bons jogadores de qualidade, algo que está cada vez mais raro aqui no país. Eu não sei se a queda de produção do Memphis Depay tem a ver com esse tumulto todo dos bastidores do Corinthians, que inclusive me parece que tem alguma coisa atrasada com os jogadores em termos financeiros também. O Augusto Melo falou que não tinha nada, mas tem um zum aí de que tem coisa atrasada lá no clube, de premiações. Eu não sei se isso influencia no rendimento, né, de alguns jogadores. E aí, galera, o que vocês acharam aí das novidades do Corinthians, galera? Deixa a sua opinião nos comentários aí, que é muito importante. Já deixa seu like se você é corintiano, ok, galera? Eu trouxe aqui, galera, mais notícias do Corinthians pra vocês, tá bom? Atualizações aí que saiu agora pra vocês. Eu vou ler aqui, ok? Conselho do Corinthians marca a data de assembleia que definirá o futuro de Augusto Melo aí, galera. Nessa sexta-feira, o Conselho Deliberativo do Corinthians marcou a data para a Assembleia Geral, última instância do processo de impeachment de Augusto Melo. Romeu Tuma Júnior, presidente do CD, marcou o encontro para o dia 9 de agosto de 2025, no sábado. A votação será realizada no Parque São Jorge, das 9 horas da manhã às 17 horas da tarde, galera, horário de Brasília. Ela compreende todos os sócios do clube que atendam aos seguintes requisitos: são admitidos há mais de 5 anos, então no gozo de todos os direitos estatutários, e são maiores de 18 anos de idade. Vamos continuar lendo aqui, galera. A Assembleia Geral é o último passo no processo de impeachment de Augusto Melo. Os associados do clube, portanto, serão responsáveis por ratificar ou não a decisão do Conselho. Se sócios endosarem que ele deve deixar o cargo, o mandatário será definitivamente destituído. Caso contrário, ele será reconduzido ao cargo. Augusto Melo foi afastado da cadeira presidencial do Corinthians na última segunda-feira. O CD se reuniu no Parque São Jorge e aprovou por ampla maioria o impeachment do presidente por conta do escândalo envolvendo a casa de apostas VaidBet, antiga patrocinadora master do clube. O mandatário foi indiciado pela Polícia Civil por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro, galera. Olha quanto BO aí. Ao todo, 236 conselheiros compareceram à reunião. Foram 234 votos e uma abstenção. Outro conselheiro assinou a lista, mas não votou. 176 conselheiros votaram a favor de destituição contra 57, além de um voto em branco. Conflito de versões. Em contato com a reportagem da Gazeta Esportiva, a assessoria de Augusto Melo disse que não foi notificada sobre o agendamento da Assembleia Geral e questiona a data, pois entende que há uma infração ao artigo 47 do Estatuto do Corinthians. A defesa do mandatário acredita que a reunião deverá ocorrer no prazo de entre 30 e 60 dias após a data de agendamento. Esta sexta-feira, e promete questionar a decisão. Romeu Tuma Júnior, por sua vez, entende que não há
no estatuto prazo de convocação específica para a Assembleia Geral de Sócios. Em nota, o presidente do Conselho Deliberativo afirmou estar cumprindo rigorosamente o estatuto do clube e mencionou o artigo 107, que prevê que convocação de Assembleia Geral deve ocorrer em até 5 dias. Confira na íntegra o comunicado de Tuma. Vamos lá. Abre aspas. Não há no estatuto prazo de convocação específica para a Assembleia Geral de Sócios que decidirá a destituição do presidente. O que há apenas no artigo 47 é a determinação de publicidade, com antecedência de 30 a 60 dias da data convocada que será observada. Além disso, o artigo 107 prevê que a convocação da Assembleia Geral no caso de destituição deve ocorrer até 5 dias, o que estamos cumprindo rigorosamente. Por tal razão, considerando os prazos necessários para a realização e organização da Assembleia, mesmo sem haver previsão específica no artigo 107 de quando ela deve ocorrer, entendi realizá-la o mais rapidamente possível, indicado o dia 9 de agosto. E justamente por conflitos e omissões com essas que venho defendendo tanto a imediata e necessária reforma estatutária. É isso aí. Veja abaixo o que diz o artigo 47 do Estatuto do Corinthians. Vamos ver, galera. Abre aspas. Artigo 47. A convocação para as reuniões da Assembleia Geral poderá ser feita pelo presidente do CD, pelo presidente da diretoria ou por pelo menos metade dos conselheiros, sendo publicada no mínimo 3 vezes em 2 jornais diários de grande circulação, com antecedência de 30 a 60 dias da data de realização da AG. Galera. E é isso aí, galera. Essa foi a informação aí, né, de hoje aí, do conselheiro aí, né, do Conselho do Corinthians. Marca a data da Assembleia que definirá o futuro de Augusto Melo. Augusto Melo, será que o Augusto Melo volta? Deixa eu ver nos comentários aí. Cara, eu acho que ele não volta mais pro cargo, né, porque esse escândalo da VaideBet aí, cara, pesou muito aí na política do Corinthians, né, que tá sendo indiciado aí. E creio que, cara, ele não volta mais pro Corinthians. Eu creio que ele não... Deixa eu ver nos comentários o que você acha disso, mas eu acho que... o... Cara, o Augusto Melo já era. Eu acho que ele não volta mais... Não sei. Eu acho que ele não volta mais, não. Cara, trouxe um peso muito grande aí referente a isso aí, essa VaideBet aí. Que ele tava aí no cargo há pouco tempo, né, galera? Então, isso mexeu muito com o Corinthians. Vocês sabem muito bem disso, né? Então, assim, eu não sei se ele volta. Eu botava muita fé no Augusto Melo, né? Porque, cara, sua gestão aí, você vê aí, não foi muito boa, pelos cálculos, né? E, cara, Augusto Melo, vida que segue. E é isso aí, cara. Tomara que você seja inocente, né? Desse escândalo aí da VaideBet aí. Tomara que ele seja inocente, cara. Que, tipo assim, eu botava muita fé no Augusto Melo, né? Pensei que ele ia fazer uma revolução do Corinthians aí, que ia dar tudo certo pra gente aí. Mas assim, galera, vida que segue, Augusto, e vamos pro jogo aí, né, contra o Vitória, né? A gente tem um jogo contra o Vitória aí no domingo, né, galera? Então, assim, creio que a gente vai levar os 3 pontos. E a gente tem que levar os 3 pontos, galera, porque a gente só tem agora, cara, o brasileiro, né, galera? Porque o brasileiro e as oitavas de final da Copa do Brasil, né? Então eu creio que a Copa do Brasil vai ser difícil a gente levar, né, galera? Então eu sou corintiano de coração e eu acho que vai ser muito difícil, né? Porque, cara, é só time bom e a gente, cara, a gente tem que ser verdadeiro, né? Sincero também, porque o time do Corinthians não tá muito legal.
Então assim, mas vamos lá, vamos torcer pro Corinthians aí, né, que a gente vai jogar em casa. Torcer muito pro Corinthians aí ganhar o jogo, né. E é isso aí, galera, vamos pros 3 pontos aí, vamos entrar no G4 aí. E é isso aí, galera. Galera, muito obrigado por ficar até o final do vídeo. Deixa o seu like, tá bom? Se inscreve no canal aí se você não é inscrito, ok, galera? Dá essa forcinha pra gente aí, tá bom? E até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!